Fala pessoal, tudo bem? Como é que vai? Como é que estão as coisas? Que legal tê-los aqui, viu? Eu tô numa situação super diferente na minha vida, mano. Tô gravando na minha casa, tô na minha casa. Então é muito incrível tê-los aqui. É um processo super diferente, né? Pra mim é diferente, pra você é diferente. E eu vou fazer o melhor que eu posso, do jeito que eu puder, como eu puder. Vou dar sempre o meu melhor, de passar as informações mais completas possíveis. E a gente faz esse trampo junto. Tudo bem? Tô feliz de você estar aqui, tô feliz de você estar me acompanhando. Alguns pontos. Primeiro, não esquece que a gente tá junto, tá? Não esquece que a gente vai passar por todas as situações possíveis juntos. Eu tô muito, mas muito com vocês. Eu tenho um carinho gigante. E você conta comigo, tá? Não esquece. A gente começa a falar de um assunto que não é qualquer assunto, tudo bem? A gente começa a trocar uma ideia de uma das coisas mais importantes possíveis. A gente começa a falar hoje de Roma, que tem uma carga de importância muito grande. Então, eu já te aviso, e não sei se você vai ficar bravo comigo, mas eu já te aviso e deixo claro, eu não pouparei detalhes e não pouparei esforços para te dar Roma extremamente bem dado. E eu vou te passar todo... Eu não tô nem aí com o tempo, meu vídeo dura 8 dias, eu não tô nem aí. Eu vou te passar Roma com um nível de detalhe muito gigante mesmo. Então, esteja preparado para esse processo. Tudo bem? Começo a minha aula, a gente começa a falar de Roma, beleza? E eu vou te explicando com muita calma. Seguinte, vamos lá então, olhando para mim. Serão 4 aulas de Roma. Roma 1, 2, 3 e 4. Beleza? Seguinte, Roma, cria-se uma ideia de que é um negócio muito grande, foi mesmo, né? No auge do Império Romano, já no começo do século II, Roma chegou a dominar todo o entorno do Mar Mediterrâneo e muito além disso, né? Subiu até para o norte da Europa, Oriente Médio. Então, assim, Roma formou um dos maiores impérios da história da humanidade. Mas, olha para mim, eu começo a minha aula te contando de Roma de um período que ela ainda é muito pequenininha. Então a aula de hoje, que é a aula 1, é a nossa primeira aula, eu te conto de uma pequena cidade chamada Roma. Então cuidado, tá? Não confunda. É somente na aula que vem, na aula de Roma 2, que eu formo aquela Roma gigante, nossa senhora, meu Deus do céu, que nós conhecemos. Que a gente sempre ouve falar. Então hoje é o início do início do início. Beleza? Roma é dividida em 3 partes. A primeira parte é a parte da monarquia, a segunda parte é a parte da república e a terceira parte é a parte do império. Tudo bem? Eu começo te contando, mano, da monarquia. Então, olha isso, gente, eu começo no século VIII a.C. São as 3 fases de Roma, né? Monarquia, república e império. Eu começo na monarquia, que é no século VIII a.C. Meu, pra você ter noção, comparando no mundo grego, é como se fosse a passagem do período, da entrada do período arcaico, sabe? É o fim do período homérico. Então, assim, é bem lá no comecinho da história de Roma, tudo bem? E a gente começa a falar sobre isso, esse período também é chamado de Reino de Roma, e a gente conversa. Vou te passar todos os detalhes possíveis e todas as informações possíveis, tudo bem? Terceiro recado, e esse é bem burocrático, tá? Ó, eu te solto 2 listas de exercício de Roma, beleza? 2. Roma 1 e Roma 2, aquelas listas que eu faço, certo? Super atualizadas. Solto no meu Drive, solto nas plataformas da escola, faço tudo. Tranquilo? Gente, olha que doido. Eu solto uma lista por semana. Então, essa semana eu solto uma lista para você fazer depois de assistir o vídeo de Roma 2. E na semana que vem, que eu solto o vídeo de Roma 3 e Roma 4, eu solto a próxima lista. Tudo bem? Então, serão 2 listas para 4 aulas. Outra coisa, resolva essas listas toda sexta. Eu solto um podcast com a resolução completa e estou falando sobre o assunto, é um negócio bem legal. Tudo bem? Então acompanha, que vai ser, para mim, vai ser super importante. Beleza? Vou começar a falar. Seguinte, chega aí. A história da monarquia, também é chamada de o Reino de Roma, é o início do início do início da história romana. Tudo bem? Bem lá no comecinho do esquema mesmo. Primeiro aviso, e eu começo com uma ideia, na verdade, nem é de história, é de historiografia. Presta atenção no que eu vou te falar. Quem construiu a história, quem nos contou sobre a história da monarquia romana, na verdade foram os próprios romanos. Os romanos do final da República, que é o segundo período, escreveram muito sobre a história de Roma durante a monarquia. Isso faz, e agora eu vou ser muito sincero com você,
Isso faz com que a história da monarquia, o que eu vou te contar agora, seja muito questionado, seja muito duvidoso. Galera, presta atenção no que eu vou te falar. Existem muitas dúvidas historiográficas sobre o que eu vou te contar agora. Essa história aqui é muito contestada, é muito duvidada. Por quê? Porque carece de fontes. Nós, historiadores, trabalhamos com fontes. Qual que é a fonte que a gente tem? Os próprios romanos falando sobre eles. E eles misturam lenda com história e faz uma desgraceira total. Ou seja, muito do que eu vou te contar hoje na aula sobre a história da monarquia romana carece de fontes e nós questionamos. Aí você vai falar assim, caralho, então, pra que você tá, tipo, pra que eu tô estudando isso? Pra que você tá me falando? Olha a importância do que eu vou te contar agora. Isso daqui é extremamente importante pra gente entender a cabeça do homem romano. Lembra daquela ideia de história das mentalidades? Eu vou te contar a história da monarquia romana, essa é a história, não para que você tenha uma completa noção de como foi, do que é, cara, porque muitos dos fatos históricos são verdadeiramente duvidosos, né? Mas eu vou te contar para que a gente consiga entender como que o romano enxergava a si mesmo. Como é que, olha a minha visão historiográfica aqui, como é que o historiador romano, como é que os homens romanos escreveram e contaram a sua própria história. Entendeu? Mais ou menos, acabei de explicar um negócio complicadinho, tá? Gente, só para te falar, durante o final da República, alguns intelectuais como Tito Livio, Cícero, Virgílio, são pesquisadores, escritores romanos, eles escreveram a história da monarquia. Então o que a gente sabe é o que eles escreveram. Então, escreveram mais ou menos uns 700 anos depois, eles são do século I a.C. Então, muito duvidoso, mas é muito importante essa aula para a gente conseguir entender muito bem como é que funciona a mentalidade do homem romano. Beleza? Vamos lá então, vou começar a te contar um pouco sobre isso. Galera, bom, a história de Roma é uma história de uma pequena cidade, ao menos no início, que aparece na Península Itálica. As suas fundações são bem questionáveis e nós sabemos muito pouco sobre como que Roma foi fundado. Mas existem dois mitos bem famosos sobre isso, você já deve ter ouvido falar, né? As bases míticas, mitológicas da fundação de Roma. Te conto de dois, tudo bem? Te conto de duas histórias. Primeira história, a história da Eneida. Já ouviu falar? A Eneida é uma epopeia, lembra do conceito de epopeia, né? Lembra, né? A Eneida é uma epopeia escrita pelo Virgílio no século I a.C., já na República, final da República, que conta, olha que legal, que conta a história de uma lenda que na verdade já existe há muito tempo. Olha essa lenda aqui da hora, olha essa lenda aqui da hora. Que um cara chamado Enéas, daí o nome, que era um troiano. Mano, você lembra da Guerra de Troia? Você lembra dos troianos? Você lembra desse esquema? O Enéas era um troiano que sobreviveu à invasão dos aqueus à cidade de Troia, lembra dessa história? E fugiu da cidade de Troia depois que a guerra acabou, navegou pelo mar Mediterrâneo e fundou a cidade de Roma. Olha que massa, é como se fosse uma continuação da Ilíada e da Odisseia. É uma história mitológica, em forma de epopeia, é um livro, que conta a história de um cara chamado Enéas, que era um troiano e que fundou Roma. Ou seja, associa os povos gregos e a história grega à fundação de Roma. Da hora, né? E a outra história mais famosa ainda, que você já deve ter muito visto falar, é a história de Rômulo e Remo. Meu, vou te contar essa história, primeiro ponto, ela é 100% lendária. Para de ser bobo. Tem a história, tem uma galera que fala da história, que não, que eles foram aumentados pela loba, mas lopa, que significa prostituta, e que na verdade era uma mulher. Gente, 100% dessa história é lendária. Pelo amor de Deus, né? Mas por que ela é importante? Bom, a história de Rômulo e Remo, ela foi muito retratada por um cara romano chamado Tito Livio. Ele que conta muito essa história. Eu vou te contar a história, saiba que é uma lenda, mas use-a para entender como é que o romano enxerga a si mesmo. Gente, seguinte, existiu uma cidade mitológica antiga chamada Alba Longa, no norte da Península Itálica. Essa cidade chamada Alba Longa tinha um rei, que era um rei justo, bondoso, chamado Numitor. Galera, problema, esse rei chamado Numitor, ele sofreu um golpe do irmão dele, olha que doido. O irmão dele, um cara chamado Amúlio, tomou o trono dele e mandou prender o irmão, que era um antigo rei, ok?
E agora o rei era o Amulho, então, um golpista. Galera, esse Amulho, ele mandou prender o antigo rei, o rei legítimo, e mandou a filha dele, uma mulher, olha o nome dessa mina. Ela é chamada Rhea Silvia. Bonito pra caralho. Ou, ele mandou essa mulher virar uma vestal. O que seria uma vestal? Uma sacerdotisa. Olha que louco. Ela era uma vestal, sacerdotisa, e era importante porque uma vestal, as vestais, elas são virgens. Então a ideia era, mandou ela virar uma sacerdotisa, certo? Para que ela continuasse virgem. Qual que é o intuito disso? Que ela nunca tivesse um filho. Porque o filho dela seria oficialmente o herdeiro do trono de Alba Longa, né? E como ele é um golpista e tirou o irmão do poder, ele não quer um herdeiro legítimo. Beleza? Porque ela é filha do Numitor, o rei verdadeiro. Problema. Rhea Silvia, que era uma vestal, portanto deveria ser virgem, engravidou do deus Marte, o deus da guerra. Primeiro ponto, por muito tempo retratou-se essa história, na historiografia tradicional, como uma história de amor entre o deus Marte e a Rhea Silvia, o deus e a vestal. Beleza? Hoje, numa visão moderna da história, numa visão crítica da história, a gente fala que foi um estupro, tudo bem? Foi algo não consentido, foi algo forçado. Portanto, ocorreu o estupro que o deus Marte realizou em cima de Rhea Silvia, a vestal. Galera, desse ato, dessa situação sexual, ela ficou grávida de gêmeos, beleza? Nasceu aí então Rômulo e Remo. Perceba, Rômulo e Remo então são filhos da vestal Rhea Silvia, ok? Com o deus Marte, o deus da guerra. E o avô deles é o Numitor, que é o rei legítimo da cidade de Alba Longa. Tô te contando uma história, você tá conseguindo acompanhar? Galera, história muito tosca, né? Quando o Amulho, o rei golpista, ficou sabendo dessa história, ele mandou matar esses dois moleques no rio Tibre, que era um rio da Península Itálica. Botaram esses dois moleques numa cesta, olha que idiota, né? Tipo, mano, vai matar, bota numa cesta, tipo. E esses moleques não morreram afogados, porque eles estavam na porra da cesta, ou esses moleques não morreram afogados, e eles foram salvos por uma loba. Olha que doido. Então, na margem do rio Tibre, encontraram esses moleques. Beleza? Tudo bem? Galera, essa loba amamentou esses gêmeos, Rômulo e Remo. Depois eles foram criados por um pastor. Tudo bem? Eles cresceram, ficaram sabendo de onde eles vieram, ficaram sabendo da origem deles, da cidade de Alba Longa e tal. Olha que louco, eles voltaram para Alba Longa e restauraram o poder do avô. O avô, mano, o Numitor já tava velho demais, né? Mas beleza, botaram ele no poder de novo e tal, e ficou tudo bem. Portanto, o Numitor assume, devido a Rômulo e Remo, o poder original, né? Que agora eles já eram adultos, já estavam ligados. Gente, eles saem de Alba Longa, da cidade mitológica de Alba Longa, e eles resolvem fundar uma cidade próxima onde eles foram encontrados, no rio Tibre, mais ao sul. Foi aí que eles começaram a brigar. Olha que... Foi aí que eles começaram a brigar sobre qual colina eles iam criar a nova cidade. Nessa briga, o Rômulo matou Remo, mano. Tipo, nada a ver, né? Os caras irmãos fazem uma história junto, aí um mata o outro. Portanto, rola um fratricídio, beleza? Rômulo assassina o Remo e Rômulo funda a sua cidade. A cidade de Rômulo, Roma. Beleza? Galera, alguns pontos. Primeiro, o caso do estupro é uma história que vai se repetir por muito tempo na história romana. Existem vários pontos importantes da história romana que aparece o estupro. É um povo bem violento, bem violento. Segunda coisa, todo romano se considera filho do deus Marte, que é o deus da guerra. Portanto, a questão militar mora no sangue deles. Beleza? E Rômulo foi considerado o primeiro rei da história da monarquia. Rômulo não existiu. Entende o que eu tô te falando? Não, Rômulo não existiu. Mas assim, consideram que foi ele. E boa, nós considera. Beleza, deixa os caras falar. Mas saiba que isso é uma lenda. Ok. Continua a minha história. Vamos lá. Galera, a fundação histórica, ela é uma questão muito mais simples, né? É uma concentração populacional de principalmente dois grupos, latinos e sabinos. Eles se matavam, tá? Eles não são amigos, eles brigam, mas enfim, essa mistura de povos que fundou essa galera nas margens do rio Tibre, na região do Lácio. Essa seria uma fundação histórica. De novo, temos pouquíssimos dados. A única coisa que eu posso te garantir é que não foi o Rômulo e Remo, nem o Enéas, porque isso é mito. Mas, né? Tudo bem? Bom, vamos lá. Essa obra está nos museus capitolinos na cidade de Roma, beleza? É uma obra do povo etrusco, que era um povo do norte da península. Lembrando que a obra oficial é só a loba.
Somente no século XV que fizeram a escultura do Rômulo e Remo. A obra mesmo romana é só essa loba. Beleza? Gente, bom, como é que funciona a organização da sociedade romana? Roma tem uma elite aristocrática, bem parecido com o que era das formações das primeiras cidades gregas, lembra disso? Cara, vou te contar. Roma nasce em cima de uma elite aristocrática, portanto, é uma elite que tem sangue nobre e é proprietária de terras. Beleza? Beleza? Essa é a história, não é nada de teocracia, não. É uma aristocracia como regime político. A aristocracia romana tem nome, são os patrícios. Os patrícios são os grandes proprietários, representam a nobreza de sangue, portanto eles são herdeiros das primeiras famílias. As grandes famílias romanas a gente chama de cúrias, tá? Então eles são herdeiros das primeiras cúrias, dos primeiros proprietários, do pater família que tinha aquela terra. E claro, eles representam a aristocracia. Belê, não esquece da elite patrícia, falaremos muito sobre ela ainda. Muito, muito mesmo. Abaixo dos patrícios, a aristocracia, os proprietários de terra e a elite política, estão os clientes. Galera, os clientes representam uma classe intermediária. Eles são livres, mas a princípio não possuem cidadania. Tudo bem? Por que eles são melhores que o resto? Porque eles possuem relações próximas com os patrícios. Gente, os clientes, essa classe social, é uma classe social que está muito acima da galera devido ao fato de que eles obteram vantagens econômicas, principalmente por conta da relação com os patrícios. Galera, nasceu um negócio na história, que é um negócio muito falado e muito importante, chamado clientelismo. Clientelismo é quando uma classe mais baixa se aproxima de uma classe alta e cria vantagens para ela, apoia a classe alta com o intuito de receber vantagens aqui embaixo. Tudo bem? É uma relação de troca entre classes. É ilegal, tá? Se a gente for pensar, porque os clientes terão privilégios por conta de relações próximas com a aristocracia. Deixa eu te contar, já foi questão do Enem a utilização do termo clientelismo para falar sobre a Primeira República Brasileira. Lembra de coronelismo, política dos governadores, relação de poder entre as várias instâncias políticas no Brasil? É um caso clássico de clientelismo. Tudo bem? É um nome legal para você lembrar, tá? Lembra desses clientes. Quanto ao fato específico do clientes, não encana com eles não, tá? Não cai. Os clientes daqui a pouco somem e a gente nem vai mais falar sobre eles. Mas lembra dessa questão, dessa origem do clientelismo e dessa relação próxima de vantagem. Continuando, e abaixo, agora sim, a plebe. Já volto pra você copiar, mas eu vou aproximar e eu vou falar um bagulho muito louco. Olha aqui, olha aqui. A plebe representa a classe mais pobre dentro do mundo romano. É uma classe, a princípio, sem cidadania, muito pobre e que tem as piores situações dentro de Roma. Tudo bem? Dos piores empregos, dos piores trabalhos e tudo mais. Acontece, olha pra mim agora. Acontece que essa plebe, ao longo da história romana, ela vai passar por muitas diferentes situações. Vou te dar alguns exemplos. Vai ter plebe rica e plebe pobre. Vai ter plebe que mora no campo e vai depois ter plebe que mora na cidade. E depois a plebe volta pro campo. Vai ter plebe que vai ter mais direito e vai ter plebe que vai ter menos direito. E por aí vai. Olha aqui. Ao longo da história romana, a plebe passa por muitas mudanças. No sentido social, político, econômico, etc, etc, etc. Saiba dessas mudanças. É um negócio, cara, que inclusive eu vou falar muito em aula dica, vou te contar muito depois, a gente vai trocar muita ideia. É muito legal você entender o caminho da plebe ao longo da história romana. São 4 vídeos de Roma, né? Portanto, vai prestando muito bem atenção o que vai acontecendo com a plebe nos próximos vídeos, nas próximas aulas, para que isso fique na sua cabeça. A gente vai comentar muito, vai conversar e comentar muito sobre a situação da plebe ao longo de toda a história romana. Galera, são basicamente 1.300 anos de história. Então tem muita história de plebe para te contar. Beleza? Falaremos muito sobre essa galera aqui. Bom, vamos lá. Como é que funcionava a organização política de Roma? Gente, se é um reino, se é uma monarquia, tem rei. Tudo bem? Primeira coisa é rei. Acontece que existe uma grande exceção. Olha que interessante. O rei de Roma, ele não é hereditário, ele é eleito. A elite patrícia, lembra dos grandes aristocratas latifundiários? A elite de sangue é responsável pela escolha de um novo rei.
Olha, cara, nossa, agora é muito louco. Louco. Acontece que, tá prestando atenção em mim? Que muitos reis de Roma, na verdade, não foram eleitos. São reis estrangeiros que não são latinos, povos que invadiram a cidade, tomaram conta da cidade, tomaram o poder à força e se tornaram reis. Olha que massa o que eu tô te contando. Olha que doido que eu tô te contando. Galera, dentro da história de Roma, alguns reis não foram eleitos. Eles tomaram o poder à força. E toda vez que alguém toma o poder à força, toda vez que alguém entra no poder por um método diferente do que é estabelecido pela lei, isso tem nome. Golpe. Muitos reis dentro de Roma foram reis golpistas. Tudo bem? Muitos reis dentro de Roma foram reis golpistas. Foram reis que tomaram o poder à força, que não foram apoiados pela elite patrícia e se tornaram reis e bem autoritários, né? Só que aí vem a parte mais importante. Esses reis são anti-aristocráticos. Entende o que eu tô te falando? Olha pra mim, se o rei tomou o poder à força, concorda com o que eu tô falando? Se um rei tomou o poder à força, esse rei, ele não foi escolhido. Se ele não foi escolhido, ele é um rei anti-aristocrático. Por quê? Porque ele quer acabar com o poder da elite patrícia. Faz sentido? Muitos reis golpistas que tomaram a força, que não foram, tomaram o poder à força, não foram eleitos, esses reis, eles davam vantagens para a plebe, porque eles tinham como intuito ganhar o apoio da plebe para acabar com a aristocracia desses patrícios. Certo? Abaixo dos reis, ai, tá coçando, existiu o Senado. Olha que doido agora. O Senado é um conselho. Beleza? O Senado é um conselho dos anciãos. Quem são anciãos? São patrícios mais velhos. Ou lembra que no mundo, quando eu te contei do mundo grego, né? Eu te contei que toda polis tinha um conselho, tinha uma assembleia, tinha um magistrado. Roma é assim. O conselho é chamado Senado. Olha pra mim. O Senado é o órgão mais importante da história romana. Tudo bem? Aqui ele ainda não manda tudo que ele vai mandar. Por quê? Porque tem um rei. Mas daqui a pouco o poder será todo dele. Senado. Gente, esse Senado controlava uma assembleia de cidadãos chamada Assembleia Curiata. O nome vem do termo Cúria, né? Que são as famílias romanas. Cheguei. A Assembleia Curiata é a Assembleia dos cidadãos romanos. Gente, existe muita discussão na historiografia sobre quem manda em quem, o que é mais importante do que. Não vamos entrar nesse fator. Cada fonte fala uma coisa. O que eu quero que você lembre, eu vou te falar de um jeito bem simples para você lembrar sobre isso. Lembrando, cara, isso é uma decoreba específica da monarquia. Não é o que mais cai de Roma. Muito pelo contrário, cai muito pouco. Beleza? Olha aqui. A Assembleia Curiata é uma assembleia dos cidadãos. Eles são responsáveis por criarem as leis e são responsáveis pela votação do novo rei. Mas é uma assembleia que está muito subjugada e houve muita influência do Senado. Os grandes patrícios têm um poder muito grande aqui dentro desse processo. Tudo bem? É assim que a gente vai dividir. Aqui somente os anciãos, os maiores patrícios de todos, e aqui os cidadãos, um processo e uma participação maior. Mas ambas aristocráticas e ambas, importantes no sentido de terra e de sangue. Lembrando disso, eles escolhem o rei quando o rei é eleito, não quando o rei é um estrangeiro e dá um golpe. Beleza? Continuo falando. Gente, o fim da monarquia diz respeito a um grupo do norte, um povo, uma etnia do norte, que são chamados etruscos, que dominaram a monarquia romana. Olha pra mim agora. Olha pra mim. Olha aqui. Se são povos estrangeiros que dominaram Roma para colocarem seus reis no poder, esses reis foram eleitos ou deram o golpe? Eles deram um golpe. Portanto, eles são aristocráticos ou eles são anti-aristocráticos? Eles são anti-aristocráticos, porque se eles deram um golpe, eles não tiveram apoio da elite dos patrícios. Foi ou não foi? O último rei de Roma foi um cara chamado Tarquínio, o Soberbo. Foi um rei etrusco, portanto um rei estrangeiro, um rei que deu golpe. Galera, os patrícios retrataram ele como um cara autoritário, violento, horroroso, sanguinário. De novo, nós não sabemos se Tarquínio Soberbo, o último rei de Roma, ele foi de fato esse cara, ou só os patrícios, com dor de cotovelo, com raiva, porque o cara tinha tomado o poder deles, que retrataram ele dessa forma.
Tudo bem? Então existe uma dúvida sobre quem ele foi de qualquer forma. Acontece que no ano de 509, os patrícios deram um golpe de estado, expulsaram Tarquínio o Soberbo e todos os etruscos da cidade e proclamaram uma república. Tudo bem? Tranquilo até aqui? 2 avisos para você para eu ir pro próximo slide. 2 avisos. Primeiro aviso, vou aprofundar muito a minha matéria agora, eu vou te contar um negócio muito específico, mas eu te prometi que eu faria isso, né? Então tô fazendo. Existe uma história da proclamação da República que é mais ou menos o estopim dessa proclamação da República, dessa luta e desse golpe dos patrícios. Dizem que a filha do prefeito de Roma, uma mulher chamada Lucrécia, ela foi estuprada pelo filho do Tarquínio Soberbo, ou seja, o filho do rei estuprou a filha do prefeito de Roma. Tudo bem? E dizem que... e era uma mulher patrícia, tudo bem? Da elite e da aristocracia. Dizem que o estupro de Lucrécia, quando, de novo, o filho do Tarquínio Soberbo teve esse ato de violência com a filha do prefeito de Roma, Lucrécia, foi o estopim, lembra desse termo? A gota d'água para o movimento de revolta dos patrícios. Foi nesse momento que os patrícios, portanto, proclamaram em 509 a República Romana. Segundo aviso que eu te prometi que eu ia dar. Chega aí. O que é uma república? Olha para aí, presta atenção. Uma república é um governo que não tem pessoalidade no poder. Uma república é um governo em que não existe uma pessoa que detém aquele poder. Jogando bem raso, uma república é um governo que não tem rei. Uma república é um governo público, em que todas as coisas dizem respeito ao bem comum, não a uma pessoa específica ou a um grupo de pessoas específicas. O conceito de república é um conceito bem legal, viu? A ideia é que o Estado, ou seja, as pessoas que governam, não sejam pessoas que são donas do poder, mas sejam pessoas que são funcionários, que entram para fazer um trabalho, fazem o seu trabalho no seu período e saem, sem um mandato. Olha para mim, uma monarquia é sempre vitalícia. Tudo bem? Numa república, os cargos possuem mandato, ou seja, as pessoas que mandam, elas não são donas do poder. Elas só fazem um serviço, porque o poder é público. República. É claro que isso é na teoria, você sabe disso. Na prática, as coisas em história são muito, muito diferentes. Todas as repúblicas da história têm dono, né? Tem uma classe que manda nela. O Brasil hoje é uma república e você sabe que o poder no Brasil não é de fato público, né? Que existem pessoas que de fato comandam esse poder. Você sabe disso. E em Roma também era assim. Olha pra mim que agora eu vou definir bonito pro você. Bonito. A República Romana é ultra aristocrática, onde o Senado e as grandes elites patrícias ascendem mais do que nunca ao poder. Agora que não existe a força e o poder do rei, são esses senadores, uma nobreza senatorial, vou usar esse nome agora, que passa a mandar em absolutamente tudo. Beleza? Portanto, quanto à organização política da República Romana, o Senado está à frente. Olha que curioso, lembra que eu te falei que numa república não existe o poder oficial, quem é dono do poder, e pá, o cargo de senador é vitalício. Entendeu? Então, tipo, não existe poder, não, claro que existe. Cara, o poder é pessoal, o poder é desse grupo. Então, essa República Romana é bem criticável, saiba disso. O Senado manda e desmanda dentro do mundo romano. Os senadores são os homens que mais se enriquecem. A história dele é que de latifundiários, eles viram gigantescos latifundiários, eles já são latifundiários, mas eles vão para um nível supremo de latifundiário e ficam ricos e jogam as peças do xadrez dentro dessa República Romana. Por que isso é bem importante, galera? Olha para mim. A história da República Romana é uma história de desigualdade social. De uma elite patrícia que ascende cada vez mais em cima do Senado e de uma plebe ultra marginalizada. A plebe luta, consegue direito e tal, mas é cada vez mais marginalizada. Pobre, miserável, de real, sabe? É uma situação bem complicada. Bom, lembra que eu te contei que o Senado é um órgão, como eu havia te falado, o Senado é um órgão extremamente aristocrático e os senadores possuem poder vitalício? Galera, os senadores, eles não tomam decisões políticas diretas. Eles escolhem as pessoas que vão tomar essas decisões. Entendeu o que eu falei? Cargo público com mandato em república tem nome: magistrado. Então olha que legal, os magistrados são os cargos públicos de administração direta de Roma. Todos os magistrados possuem mandatos.
Os magistrados, pelo menos a princípio, são escolhidos pelos senadores. Tudo bem? Gente, tem tudo aqui, ó. Já ouviu? Não sei se já ouviu falar dos pretores, os questores, os censores, o edil, o pontífice. São cargos que vão administrar Roma. Administrar o quê? Tudo. Imposto, justiça, distribuição de água, praça pública, poder executivo. Ou seja, os magistrados cuidam de tudo dentro de Roma. Gente, existem dezenas de magistrados, dezenas de tipos de cargos dentro de Roma. Das dezenas de cargos, eu quero te contar de um. O magistrado mais importante e o que mais manda dentro de Roma, o consulado. O consulado é o magistrado mais importante de todos, ele é o poder executivo. O primeiro cônsul, são dois, tá? Um que fica dentro de Roma e outro que cuida de questões externas. O primeiro cônsul, que é o mais importante, ele seria o presidente, seria o prefeito, entendeu? Ele é o cara que manda. O cônsul romano é a figura mais importante que existe dentro da República Romana. É ele que detém o poder executivo nas suas mãos. Portanto, ele é o cara. É ele que faz. Até aqui, foi ou não foi? Então, o consulado, geralmente mandato de 1 ano. Tá? Depois estende para 2, mas a princípio mandato de 1 ano, que é o cônsul, são 2 escolhidos pelos senadores. De novo, a princípio. Olha pra mim agora. Última ideia que eu troco dessa aula e agora é importante. Cara, eu te contei de monarquia, que a gente serviu pra gente fazer as bases, pra gente entender, pra gente estudar. Mas o louco, o inacreditavelmente louco é a república. E agora eu te falo de um negócio, olha pra mim, se você entender, você vai entender muito dos 2 próximos vídeos. Muito dos 2 próximos vídeos. Então, nossa, mano, tô te pedindo, presta atenção agora, que agora é de uma importância absurda. Olha pra mim. O cônsul, o primeiro cônsul, é a figura mais importante dentro da história política da República Romana. É o cargo mais importante e tem que ser o cargo de maior confiança que os senadores escolhem. Tudo bem? Por quê? Porque existe uma crença em Roma, é uma crença bem merda, e que muita gente no mundo hoje tem essa mesma crença, vocês vão saber do que eu tô falando, de que, olha só, quando existe uma crise, seja econômica, social, guerra, militar, política, quando existe uma crise, é necessário centralizar o poder e dar poderes absolutos para uma pessoa. Você já reparou que quando algum estado no mundo entra em crise, cresce o apoio a governos autoritários? Já reparou nisso? Olha que louco, toda vez, cara, isso é quase natural do ser humano e é muito triste, que uma sociedade entra em crise, seja independente do tipo de crise que for, cresce o apoio a governos autoritários. Isso vem de Roma. Olha pra mim. Se Roma entrasse numa crise pesada, invadida, guerra civil, crise ambiental, se Roma entrasse numa crise pesada, o Senado poderia decidir, junto com a figura do cônsul, que o cônsul, olha que louco, por 6 meses, terá poderes plenos e absolutos. Nesses 6 meses, olha que louco, ele não é mais um cônsul, ele recebe outro nome. Por 6 meses, quando o cônsul ganha poderes absolutos e restritos e pessoais dentro de Roma, ele tem outro nome: ditador. Nasce um estado de exceção, um regime, um governo de exceção, em que numa república um ser humano terá poderes autoritários e pessoais e quase que absolutos. Nasce o que nós chamamos de ditadura. Olha pra mim que eu vou definir, e você nunca se esqueça disso. Ditadura é um governo pessoal e autoritário e concentrado dentro de uma república. Por que é um regime de exceção? Porque república tem como definição não ser pessoal, e uma ditadura é pessoal. Entende o que eu estou te falando? Portanto, é uma exceção. É ilegal. Primeiro ponto. Muitas pessoas dentro de Roma vão objetivar se tornar cônsul com o único objetivo final de serem ditadores. Entendeu o que eu estou falando? Segunda coisa. Quanto tempo eu te contei que o ditador ficava no poder mesmo? 6 meses, lembra disso? Sabe quantos ditadores de fato ficaram 6 meses? Nenhum. Por quê? Porque todos que assumiam como ditador não saíam mais. Geralmente ele entrava em guerra direto com o Senado. Olha que louco. Terceiro e último caso, nem sei se eu tinha te falado que era 3, mas terceiro e último caso, e eu acabei minha aula, tá? Acabei real. Terceiro e último caso.
lembra que eu te... Olha pra mim. Lembra que eu te contei que em épocas de crise é que aparece a figura do ditador, o apoio a ele, a votação a ele? Muitas pessoas que queriam se tornar ditadores, sabe o que eles faziam? Gerava crise. Invade Roma, mata todo mundo, gera uma crise econômica, faz uma guerra civil. Se eu quero ser ditador, eu gero a crise, porque com a crise as pessoas vão me apoiar. Isso é uma tática muito comum na ciência política que existe até hoje. Pessoas que geram crise ou que fazem os habitantes acharem que tem crise, às vezes nem tem crise, mas eu planto a ideia de crise na cabeça das pessoas. Ai, tá em crise. Às vezes nem tá em crise, mas as pessoas precisam acreditar em que tá em crise. Porque as pessoas começam a apoiar o governo autoritário. É aí que essa figura aparece. O ditador de Roma. Beleza? Tranquilo? Regra é uma exceção à regra. Agora sim. Gente, a gente continua falando de república no próximo vídeo. O próximo vídeo é muito importante, cara. Eu vou te contar de república mesmo. Agora eu só dei uma pinceladinha, né, na questão política. E agora, no próximo vídeo, a gente fala brabo sobre república. Muito difícil o próximo vídeo e muito importante. Eu espero que você me acompanhe. Tudo bem? Gente, obrigado, viu? Obrigado por me acompanhar. Obrigado por ter feito essas anotações, ter prestado atenção. Eu sei que é super complicado e você rendeu. É um assunto pesado, né? E você rendeu comigo. Não tenho como te agradecer. Até o próximo vídeo. Um beijo. Valeu.